Olá, sou a professora Corina. Nós vamos dar início agora à disciplina de avaliação diagnóstica da unidade 2. Essa unidade nós vamos abordar os principais exames laboratoriais e vamos conhecer um pouquinho como é que ele é realizado, como que são as indicações, quais são os principais exames que podem ser feitos para diferentes tipos de identificação de doenças ou até mesmo para avaliação como exames periódicos. Então, os laboratórios de análises clínicas, né, eles são fundamentados em um processo dinâmico, né, que se inicia na coleta da amostra biológica e termina na emissão de um laudo. Esses exames laboratoriais, eles são divididos principalmente em 3 fases de análises clínicas, que são as fases pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica, ela diz respeito a todos os cuidados, ao preparo do paciente, a todas aquelas informações, orientações, procedimentos que são realizados antes propriamente dito da realização do exame. Geralmente são aqueles cuidados que ele tem que tomar em casa ou logo na sequência em que ele chega no laboratório para a realização desse exame. Já a fase analítica, ela diz respeito propriamente à coleta desse exame, ou seja, ao procedimento em que é realizado durante essa coleta. Isso vale lembrar também que a própria manipulação do material biológico coletado vai influenciar no resultado. Portanto, essa fase analítica diz respeito também aos cuidados que são realizados durante os procedimentos na própria coleta em si. Já a fase pós-analítica diz respeito ao resultado adquirido através dessas amostras laboratoriais. Além do resultado adquirido, também vale lembrar que é nessa fase em que são emitidos os laudos, ou seja, os resultados que vão determinar se a pessoa apresenta ou não alguma alteração desses exames laboratoriais. Existem algumas variáveis que são controláveis ou que são passíveis de investigação nos exames laboratoriais, que é o que eu vou apresentar para vocês nesse nosso próximo slide. Então, nós temos as variáveis biológicas, né, que são variáveis relacionadas à variabilidade de ocorrência fisiológica e própria do indivíduo frente a diferentes estímulos. Essas variáveis biológicas, elas podem ser controláveis ou não controláveis. Então, essas variáveis biológicas dizem respeito ao próprio cuidado que o indivíduo ele tem durante ou antes da realização do exame. Elas podem ser, portanto, controláveis ou não controláveis, porque depende da orientação que ele teve e da realização dessa orientação ou não antes e durante a realização desse exame. E nós temos também as variáveis de coleta. Essas variáveis de coleta, como a gente pode observar aqui no slide, elas são diferentes variáveis envolvidas na própria coleta, né, ou seja, na fase analítica, durante a realização propriamente dita do exame. Ela tem a necessidade de estabelecimento de protocolos de coleta. Esses protocolos eles podem ser variáveis em função do laboratório, mas eles são, de alguma forma, comuns entre eles. Existe também a rejeição de amostra com o objetivo de evitar resultados incorretos ou duvidosos. Nessa variável de coleta, muitos exames eles podem ser descartáveis por conta de uma manipulação incorreta, né, na falta do preparo, ou até mesmo em resultados que se tornaram duvidosos, até mesmo relacionado com o armazenamento dessa amostra que foi coletada. Nesse próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre a urinálise. O que é a urinálise? É o exame da urina. Então, a urina, né, ou tipo 1, a urinálise, ela é o exame que tem como principal objetivo avaliar, né, a constituição, as propriedades da urina. E compreende, então, análises físicas, químicas e microscópicas da urina. Os procedimentos para o exame de urina, normalmente, eles são realizados de forma rápida, confiável, precisa, segura e custo-efetiva, de acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica de 2014. Então, a gente vai ver, né, para o exame de urina, que a gente tem, por exemplo, diferentes fases, que são etapas, que vão desde a fase pré-analítica, da fase analítica e a fase pós-analítica, que diz respeito especificamente ao resultado obtido e também ao laudo que vai ser emitido em função, né, dessas
análises que são realizadas em função dos constituintes da urina. Então, aqui a gente pode ver nesse slide os cuidados que devem ser tomados na fase pré-analítica. Então, esses cuidados diz respeito ao tipo de dieta, né? Então, em função daquilo que a gente se alimenta, dos nutrientes em que a gente se alimenta, esses nutrientes eles podem influenciar, inclusive, no resultado do exame. Então, algum medicamento que a gente está fazendo uso, isso tudo precisa ser informado de maneira antecipada antes da realização do exame. O jejum prolongado também, né, isso diz respeito também a uma mudança, né, na constituição, a hidroeletrolítica do nosso corpo, atividades físicas realizadas antes da coleta da amostra e também o uso de determinados medicamentos, como eu já mencionei. Existem alguns tipos de coletas de urina que eu vou apresentar para vocês e isso diz respeito ao tipo de coleta realmente da amostra que deve ser realizada, que pode ser feita de maneiras diferentes. A gente tem a coleta de urina, como vocês podem ver aqui, em função do tipo, por micção espontânea. Nós temos também o tipo de coleta de urina que pode ser realizado por cateterismo uretral e a gente também tem a amostra de urina que é coletada, né, de 24 horas. Então, esses são os principais tipos de coletas de urina, que são formas diferentes, né, de ser adquirida essa urina na fase, né, de coleta, que seria a fase analítica, né, do exame laboratorial. E na sequência, a gente vai falar a respeito sobre a fase analítica, que diz respeito ao procedimento em si da coleta, no manuseio e até mesmo no próprio transporte. Então, aqui, após a coleta da urina, a gente observa nesse slide que ela deve ser entregue imediatamente ao laboratório e testada dentro de 2 horas, se não coletada no próprio laboratório. Uma amostra que não possa ser analisada nesse prazo necessita ser refrigerada a uma temperatura de 2 a 8 graus, porém nunca deve ser congelada. Caso a refrigeração ela não seja possível, o frasco deverá ter um conservante químico adequado adicionado. Então, muitas vezes que a gente faz a coleta da urina, por exemplo, domiciliar, é necessário que o material, o objeto onde a gente vai fazer a coleta, ele deve ser retirado de um laboratório e não comprado, por exemplo, na farmácia, porque ele já vai vir, por exemplo, com esse conservante em que vai permitir que essas propriedades da urina coletada, por exemplo, domiciliar, elas sejam mantidas até o momento de levar ao laboratório. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fase pós-analítica, que seria a fase da análise propriamente dita da urina. Então, a gente vai ver nesse slide alguns elementos analisados na urina tipo 1, como, por exemplo, a cor, né, que geralmente ela é amarelada devido à presença de um pigmento chamado urocromo. O pH, que é o valor normal, ele fica em torno de 5,5 a 6,5. E um pH alcalino, por exemplo, maior do que 7,5 sugere infecções por bactérias. Um pH ácido, que seria em torno aí, ou menor do que 5,5, ele está associado a distúrbios clínicos, como cetoacidose, diabética, a sepse, né, que seria uma infecção aí generalizada, entre outras disfunções orgânicas. A densidade, que ajuda a avaliar a função da filtração e concentração renal, né, e o estado da hidratação do corpo. Os valores normais variam entre 1.110 e 1.035. Além das proteínas, que também podem ser avaliadas, e a presença de proteína na urina deve ser imperceptível, e a proteinúria, que seria a presença de proteínas na urina, pode indicar doenças renais. A glicose, né, dando sequência aí ao slide, um outro elemento que também pode ser analisado, e os corpos cetônicos, eles devem ambos estarem ausentes na urina. As hemácias e as hemoglobinas, elas também devem estar ausentes na urina. E alterações são denominadas hematúria, que seria a presença de hemácia na urina, e a hemoglobinúria, que significa a presença de hemoglobinas na urina, que devem não estar presentes. Os nitritos, eles devem estar ausentes na urina, e a presença de nitrito na urina pode indicar infecção do trato urinário, que seria a infecção urinária. Leucócitos, eles podem estar presentes na urina normal e são considerados anormais contagens superiores a 10.000 leucócitos ou 10 leucócitos por campo, né? Aqui em função a ml ou ao campo.
E os cilindros, que significa a presença de cilindros leucocitários, sugerindo pielonefrite, que seria uma doença também. As células epiteliais, a presença de raras células epiteliais na urina é considerada normal, principalmente em mulheres. E a clearance, que significa que a depuração da creatinina para a mensuração da taxa de filtração glomerular. Então, no próximo slide, a gente vai ver, né, um quadro em que vai apresentar para vocês a taxa de filtração em função a características e as principais disfunções ou alterações que a gente pode identificar. Então, aqui nessa tabela, a gente vai ver na coluna 1 o estágio, na coluna 2 a descrição e na coluna 3 a taxa de filtração glomerular. Então, no estágio 1, a gente tem a descrição que seria afecções renais com a taxa de filtração glomerular normal e a taxa de filtração em torno de 90 ml por minuto ou acima. No estágio 2, a gente vai ter como descrição afecções renais com leve redução na taxa de filtração glomerular. Os valores de referência variam entre 60 a 89. O estágio 3 seria uma redução moderada da taxa de filtração glomerular e a taxa de filtração ela estaria variando aí entre 30 a 59. No estágio 4 seria uma redução grave, né, da taxa de filtração glomerular e essa taxa de filtração ela varia entre 15 e 29. E o estágio 5 seria uma falência renal, ou seja, seria a pior condição, né, para o sistema renal e a taxa de filtração ela estaria menor do que 15. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre, desculpem, as principais indicações clínicas. As principais indicações, né, do uso do exame de urina são no diagnóstico e também no monitoramento das doenças. Dentre essas doenças e esse monitoramento, que seria o acompanhamento do indivíduo que já tem um diagnóstico previamente definido, estão nas doenças renais e do próprio trato urinário, as doenças sistêmicas ou metabólicas, as hepatíticas, né, as doenças hepáticas e as doenças também biliares e doenças hemolíticas, que são distúrbios que o indivíduo pode apresentar, né, aí em células do sangue que podem alterar aí a constituição da urina. Na sequência, nós vamos passar para o slide da interatividade, que eu vou ler para vocês, e na próxima a gente vai discutir um pouquinho sobre o resultado e a alternativa correta. Então, passando agora para a nossa interatividade, diferentes elementos podem estar presentes ou ausentes em um exame de urina do tipo 1. A presença ou a ausência desses elementos pode estar relacionada a disfunções orgânicas, além dos valores de referência. Então, nós vamos analisar essas alternativas abaixo e julgar na sequência a alternativa correta. Letra A. Glicose e corpos cetônicos podem estar presentes na urina. Letra B. Hematúria e hemoglobinúria estão relacionadas à presença de hemácias e hemoglobinas na urina. Letra C. Nitritos são elementos presentes na urina e estão relacionados à ausência de infecção. Letra D. Leucócitos não podem estar presentes na urina normal. Células epiteliais. Letra E. A presença de numerosas células epiteliais na urina é considerada normal, principalmente em mulheres. Então, agora vocês vão analisar essas alternativas e, na sequência, eu vou passar a resposta correta para vocês.